Rapaziada, vocês não estão no vídeo errado, tá? Eu fiz questão de começar com essa imagem, que é do último jogo da Chapecoense na Arena Condá contra o Vila Nova, que é uma imagem que eu acho que representa muito para o que vai ser o jogo do Atlético contra a Chapecoense, tá? E essa imagem, o que que ela apresenta, né? Ela apresenta os três zagueiros da Chapecoense numa linha alta, beleza? Entenderam? Os três zagueiros da Chapecoense construindo ali em um bloco mais alto, empurrando o Vila Nova para trás. E eu vi boa parte desse jogo, tá? Eu revi 60 minutos desse jogo. A gente bota ali para acelerar rapidinho, a gente consegue ter uma noção do que foi o jogo. E eu fiquei surpreso nesse sentido. Eu não imaginava que a Chapecoense ela era tão corajosa em vários momentos construindo, botando os zagueiros altos, empurrando o time adversário para trás. E aí a gente entra em algumas questões. Será que tirar a profundidade da Chapecoense e obrigá-la a ocupar o campo de defesa do Atlético nessa partida é o caminho para a vitória? Eu tenho a resposta para você. Mas antes, ó, deixa o like, vire membro e patrocine o canal. Por apenas R$ 5 você vira membro do canal. E óbvio, o convite para você se inscrever. Se você tiver o botão de hypar, dá essa moral também, que ajuda demais. Faz o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Eu conto com você. Deixa o like, se inscreve no canal e vambora. Já acho que sim, tá, rapaziada? Já respondendo a pergunta que eu iniciei o vídeo, eu acho que sim. Eu acho que esse processo de atrair para atacar o espaço, ele é o caminho para o Atlético tentar chegar o mais rápido possível no gol da Chapecoense e a partir daí começar a construir uma vitória. Só que existem algumas questões que é a transição não é só você dar um bico pro Viveiros. Eu acho que tem muito do Viveiros nesse processo de transição. Se a gente quiser ter esse jogo de transição, eu acho que o Viveiros ele naturalmente vai ser o nosso protagonista pela capacidade física que ele tem de atacar o espaço o tempo inteiro e de botar os zagueiros adversários numa situação desconfortável. Isso para mim é inegociável, isso para mim é indiscutível. O Viveiros, dentro desse modelo de jogo, ele se torna um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O Viveiros em jogos de transição é craque. Mas aí a gente começa a debater como ativar o Viveiros de uma forma que ele possa desequilibrar a favor do Atlético. O Viveiros ele vem desequilibrando nos jogos fora de casa. Então, o nosso desafio é fazer com que esses momentos de desequilíbrio eles sejam mais recorrentes. Que esses momentos de desequilíbrio sejam mais repetidos. Podemos dizer assim. Beleza? Então, em relação ao Viveiros, eu acho que a gente pode começar a tentar uma bola longa. E a bola longa, ela foi muito benéfica pro Atlético no jogo contra o Botafogo de São Paulo, onde a gente fez o gol do desempate. Uma tentativa de um lançamento de um Esquivel, uma tentativa de um lançamento de um Santos, que eu acho que é muito melhor com os pés do que o próprio Mikael. Uma tentativa de bola longa com o Arthur Dias, que é um ótimo construtor, com a Aguirre, com o Benavides, para tentar encontrar o Viveiros nesse duelo constante com os zagueiros da Chapecoense, eu acho uma ótima alternativa. Porque a bola longa, ela cria um cenário de um jantar a sós, né? Ela cria um cenário ali do Viveiros contra o marcador, do Viveiros contra o marcador, do Viveiros contra o marcador, e nesse cenário de disputa, o Viveiros, primeiro de tudo, pode provocar o erro, e a partir do momento que provoca o erro do marcador, aí ele pode aproveitar muito mais. Então, eu vi algumas pessoas lá no grupo de membros, fica o convite para você se tornar membro do canal novamente, reclamando que o Atlético ele tava fazendo muita bola longa no início de jogo contra o Botafogo. E assim, existe a diferença da bola longa, que é um ponto, e existe a diferença do chutão, que é outro ponto, que é outro cenário, que é outro esquema. No chutão, pouco criterioso, eu acho uma merda também. No chutão, pouco, assim, pouco analítico, analisando pouco os cenários do jogo, eu acho péssimo. Eu não vou vir aqui romantizar que faz sentido. Pra mim, não faz. Mas a partir do momento que você tem uma bola longa intencional para um jogador e poder ter outro, como o caso do Julimar, do Viveiro, do Mendonça, do Luiz Fernando, que faz esse jogo ganhar sentido, eu acho que a bola longa tem muito, muito que contribuir para o jogo do Atlético. Aí a gente vai para outro ponto, que é o atrair para atacar espaço.
Algo que a gente também fez muito bem no jogo contra o Botafogo. E fez, por exemplo, também muito bem no jogo contra o CRB. Então a gente já tá falando de uma sequência de jogos fora de casa que a gente vem apostando numa estratégia que vem dando certo. Que é a troca de passes, que a bola é trabalhada no início, aí você quebra a primeira linha, você quebra a segunda linha, você quebra a terceira linha até chegar no último terço. E aí você fala de um processo um pouco diferente. Um processo que você vai precisar da capacidade associativa dos seus jogadores. Um processo que você vai precisar fazer com que os seus jogadores eles se aproximem, eles quebrem linhas, eles estejam jogando o jogo coletivo pra caramba, pra bola chegar mais à frente. E aí vai num processo muito do futebol americano que tá na moda, né? Do rugby que tá na moda, né? Que processo é esse? Cara, do ganhar campo o tempo inteiro, ganhar campo o tempo inteiro, ganhar campo o tempo inteiro. E o Atlético ele já teve muita dificuldade nesse jogo de ganhar campo o tempo inteiro. Nesse jogo de encarar a pressão. Só que aí, umas mudanças do Odair começam a fazer muito sentido, como por exemplo a entrada do Arthur Dias na zaga. Contra o CRB, é uma linha quebrada pelo Arthur que clareia o gol. A utilização do Zapelli como volante. Contra o Botafogo, foram duas linhas quebradas pelo Zapelli que, querendo ou não, resultam no gol. Então, no final das contas, a gente tá falando de jogadores com essa capacidade técnica de desequilíbrio que botam o Atlético numa condição muito favorável a partir do momento que vem pressionar a gente. E aí, volto a dizer, a gente acha um Viveiros on fire. Podemos brincar, né? Achamos um Viveiros pronto pra fazer uma grandiosa bagunça. Então, cara, eu tô ansioso pra saber o quanto o Atlético vai usar esse jogo mais de aproximação pra quebrar linhas e ganhar espaço e quanto o Atlético vai usar mais a bola longa. Mas isso tudo que a gente falou aqui, de alguma maneira justifica o porquê o Atlético ele vai bem fora de casa. O Atlético ele vai bem fora de casa, primeiro de tudo, porque ele tem jogadores que comportam esse jogo de transição. E segundo, porque ele criou mecanismos para que esse jogo de transição aconteça de forma diferente. O contra-ataque pelo contra-ataque, gente, é muito pobre. O contra-ataque pelo contra-ataque não é algo que a gente tem que apostar. Mas o jogo de conexão, o jogo de ganhar campo, o jogo de ganhar espaço, e quem sabe até a bola longa, acho que são alternativas muito legais pro Atlético acreditar, pro Atlético apostar, pro Atlético entender que é o caminho. Beleza? Acho que é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, dá essa moral. Conto com vocês. Essa moral, ela é importantíssima para a gente. Não deixe de dar essa moral, não. Forte abraço. Tamo junto. Eras.